Vamos então lá ler a palavra de Deus. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e ela estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, ou o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Vamos repetir, irmãos, juntos, nessa frase: não convinha. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, meus irmãos? Então veja, essa mulher, ela era uma frequentadora assídua, vamos dizer que a sinagoga era a igreja, e essa mulher é a filha de Abraão, então ela era crente, ela cria em Deus, ela cria na palavra, ela cria nas promessas, ela ouvia a lei, ela aprendia, e ela estava buscando cura e libertação há 18 anos. Se você lê em Marcos capítulo 1, lá também tinha um moço que estava na sinagoga, e um certo pregador, que eu não lembro qual, ele disse que aquele cidadão que tinha um espírito também, ele ia para aquela sinagoga, e o demônio já estava tão acostumado com o culto, que o demônio dormia. Você já viu gente dormindo no culto? Já viu? É perigoso dormir no culto. Eu sei, perdão, eu quero fazer aqui um parênteses. Algumas pessoas vêm do trabalho. Eu não estou dizendo que você está com um demônio de dorminhoco dentro de você. Nada disso. Mas algumas pessoas não dormem vendo televisão, algumas pessoas não dormem lendo jornal, algumas pessoas não dormem, ao dedinho, algumas pessoas não dormem quando elas estão fazendo uma série de coisas, mas quando pegam uma Bíblia, dormem. Quando elas vêm para o culto da igreja, elas dormem. E aí, quando o pregador, então, é um pregador que não é de Marília, ele dorme mais rápido. Mas aí aquele rapaz, naquele culto, quando ele entrou na sinagoga, o demônio já disse assim: olha, já vou ouvir tudo aquilo de novo, já sei como isso começa, como isso termina, então enquanto esse culto desenvolve, eu vou tirar uma soneca. Mas naquele culto, não era o rabino comum. Naquele culto, era Jesus que ia falar, e quando Jesus começou a falar, o demônio saltou daquele moço. Então é preciso a igreja entender, que quando o Espírito Santo está aqui, os demônios não podem se sentir bem, a ponto de gerar um cochilo. É nesse lugar que os demônios têm que pipocar, é nesse lugar que os demônios têm que sair, é nesse lugar que a igreja tem que se levantar, é nesse lugar que a igreja precisa se despertar, para reconhecer que aqui é um lugar de adoração, e nós somos o povo lavado pelo poder do sangue de Jesus. Não é possível uma igreja cochilar na hora da adoração, não é possível. Então essa mulher, ela chegou lá na sinagoga, e ela estava há 18 anos. Quem é crente aqui há 18 anos? Tente imaginar você e os que são menos de 18 anos, até 18 anos. Até 18 anos, quantos aqui? Crentes até 18 anos. Olha quanto. E tente imaginar você crente, frequentando a igreja há 18 anos, e o problema da sua vida não vai embora.
você vive cativo, preso, presa, numa situação que nada resolve. E aquela mulher está lá. Ela era deformada, ela tinha um defeito físico. Andava curvada, olhando para os pés. Era uma mulher abatida, triste. Irmãos, as mulheres hoje, com todo respeito aqui, como é que uma mulher ela se motiva? Ela chega na frente do espelho, estufa o peito, bumbum para trás, e ela se arruma direitinho, e agora ela vai. Homem que anda de ombro curvado, você pode ver, as mulheres não andam de ombro curvado, as mulheres andam empinadinha, ela se preocupa com a postura. Agora tente imaginar aquela mulher, curvada, 18 anos, olhando para os pés. Autoestima já não existia mais, já havia acabado. Depressão já havia tomado conta do seu coração, da sua mente, do seu corpo. Mas aquela mulher chegou naquela sinagoga, à semelhança daquele homem de Marcos 1. E quando ela chegou naquela sinagoga, naquele dia, lá estava o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e disse: hoje chegou o seu dia, mulher. E é isso que eu quero dizer para você pela fé. Hoje chegou o seu dia, hoje à noite é o seu dia, amanhã é seu dia, terça-feira é o seu dia, e chegou a hora de você descobrir que Jesus pode não somente libertar você, mas Ele pode te dar um tempo novo, uma vida nova, uma vida de cabeça erguida. E nós vamos aprender nesse texto, então, algumas coisas bem interessantes, que pessoas que estão buscando servir a Deus, podem ainda estar debaixo de heranças do passado, de alianças do passado, que são feridas, que são pecados, que são envolvimentos, práticas. Jesus cita 18 anos, por quê? Uma das coisas que nós aprendemos no mapeamento é identificar o momento, o ponto inicial, a porta que foi aberta para Satanás na vida de uma pessoa. Não adianta a gente ficar tentando mexer sem identificar qual foi a porta, qual foi o acesso que Satanás encontrou para começar a dirigir, governar, escravizar você. Tudo. E Jesus então vai citar 18 anos. Se tem 18 anos que você é cativo, está num cativeiro, o que é que aconteceu há 18 anos atrás? Eu fui procurado, por uma família de outra igreja, que 2 filhas estavam vivendo uma situação bem difícil. A casada não queria mais manter o casamento, e a solteira estava vivendo uma depressão e um sentimento, um desejo de suicídio muito grande. E aí essa mulher veio e falou assim: traz as meninas. Quando eu entrevistei as meninas, a casada e a solteira, eu falei assim, depois de conversar um pouco, eu falei assim: qual foi a última coisa que vocês lembram ter feito quando vocês começaram a ter esse sintoma? Eu falei assim: pastor, nós estávamos viajando, e a vovó morreu, e nós não ficamos sabendo, ninguém ligou para nós. Quando chegamos em casa, aí a vovó tinha morrido, a gente, não, vovó não pode, como que a vovó vai morrer sem falar com a gente? Não, a vovó tem que voltar, vovó, você não pode ter morrido, você tem que voltar para falar com a gente. Todas as noites, a vovó se apresentava no quarto dela, sentava na cama e conversava com elas. Todas as noites. O que a Bíblia dá? Que nome a Bíblia dá a isso? Necromancia, consulta aos mortos, conversar com mortos, ou com o espírito de mortos. Quando isso é feito, os sintomas vêm, e entra depressão, espírito de morte, e a vida acaba.
E nós orientamos aquelas duas moças, lemos o texto de Deuteronômio 18, a partir do verso 9, o que acontece, como Deus olha esse tipo de procedimento. Elas entenderam, pediram perdão, fizemos confissão, renunciamos àquela prática e quebramos. Nunca mais a vovó voltou. Então veja, são pessoas que estão nas igrejas, mas são pessoas, e é isso que eu quero pedir a você que vai lá no culto de sexta-feira com o pastor Dino, você que tem uma pessoa que precisa de ajuda, e você que está aqui, estará aqui nos outros cultos. Muitas vezes nós ouvimos a verdade, mas não prestamos atenção, não consideramos. É mais uma informação. Não! Se você tem um espinho no pé, você dá atenção porque dói. Então você precisa entender que libertação é conhecer a verdade e colocar essa verdade em prática, obedecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós aprendemos, quem é que liberta? É Jesus, todos nós sabemos disso. Mas o que é que te liberta? É a sua atitude. Quem vai sarar a sua dor de barriga é esse xarope aqui. Mas o que vai levar a sua barriga a ficar boa? É tomar. Então tem gente que conhece a Bíblia, mas não coloca a Bíblia em prática. E aí continua preso, continua cativo. Gente curvada, dentro das nossas igrejas, que buscam adorar a Deus, mas ainda se sentem o quê? Prisioneiras, cativas, não conseguem entender, porque ainda estão sentindo, sai de um culto abençoado, o Espírito Santo agiu, Deus falou, mas ainda se sentem prisioneiras, gente curvada, olhando para os seus próprios pés. Por isso, irmãos, eu quero falar 3 coisas. Marcas de uma vida aprisionada. Quais são as marcas? E talvez você vai perceber algumas delas na sua vida. Satanás tem usado o passado de muita gente, mantendo-as cativas, olhando para os seus próprios pés, sem forças e sem esperança. Então, primeira coisa que você precisa entender, ninguém vai para uma prisão sem um motivo. Olha para o seu irmão e diga, tem que ter um motivo. Você precisa entender que se Satanás, se demônios, se espíritos malignos estão agindo na sua vida, há um motivo legal. Ah, mas por que Deus deixa isso? Não foi Deus que deixou, foi você que deixou. Por exemplo, amargura, raiva, foi Deus que colocou isso dentro de você? Quantas pessoas, com muito carinho, quantas pessoas sentiram nos últimos dias algum tipo de amargura e raiva de alguém? Não dá. E amargura é uma arma usada por quem? Por Deus? Qual é a arma que Deus usa para... Eu preguei isso aqui na última vez. Qual é a arma que Deus usa para vencer a amargura? Perdão. Quando você perdoa, você cala a boca de Satanás. Porque Satanás, ele leva pessoas a te ferir, e quando você fica ferido, Satanás fica cutucando sua ferida. Viu? Olha o que ela fez, olha o que ele fez, fica cutucando, e ele vai te irritando, até você chutar o balde. Depois que você chuta o balde, sabe o que ele fala? Olha o que você fez. Ele coloca a culpa. Você estava magoado, e agora se sente culpado, porque machucou pessoas, e muitas vezes pessoas que você ama, é um cônjuge, é um filho, e você machucou pessoas que você ama. Então não basta estar na igreja, é preciso estar vivendo, obedecendo a palavra. Em João 17, verso 3, diz o quê? E a vida eterna é esta, que te conheçam,
a ti só, como único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Jesus é ter um relacionamento, é ter uma experiência, é ter um envolvimento com Ele, mas é obedecer a palavra dEle. Então ninguém vai à prisão sem um motivo real. Algo aconteceu e foi registrado naquela mente. Um estupro, um abuso, uma palavra dita. Por exemplo, eu atendi agora recentemente um cidadão, ele é até judeu, e ele falou assim: pastor, eu era humilhado, eu ficava preso dentro de um quartinho, e ele contou como que ele sofreu durante a sua infância. Atendi agora recentemente um outro cidadão, que a mãe dele dizia: você é muito feio, meu filho. Agora eu te pergunto, se a mãe consegue chamar um filho de feio, quem é que vai chamá-lo de bonito? E o que é que essa pessoa entendeu? Como ele nunca recebeu um abraço da mãe, nunca recebeu um elogio de uma mãe, o que aconteceu? Toda moça que abraçava ele pensava que essa moça queria o quê? Sexo. Porque ele entendia que amor, afeto era sexo. Então ele se tornou uma pessoa prisioneira da área sexual. Mas tudo por quê? Porque alguém, há um tempo atrás, colocou na sua mente: você é feio. E justamente a mãe. Então, para ele ser aceito por uma mulher, era através do sexo. E ele se tornou uma pessoa cativa na área sexual. Essa mulher, 18 anos prisioneira de Satanás. O que é que aconteceu com ela? A Bíblia não diz. Qual foi o pecado? Qual foi a ferida que fizeram a ela? A Bíblia não diz. Mas alguma coisa aconteceu. Como você, ninguém disse o que é que aconteceu com você. Você nunca compartilhou a sua história, você nunca compartilhou a sua dor, você nunca compartilhou, mas todos estão observando que você anda curvada, que você anda de cabeça baixa, você anda triste, você anda pessimista, você anda frustrada, você anda para trás, para baixo. Mas você precisa abrir o coração, porque lá naquela sinagoga estava Jesus, que é Deus, onisciente. E ele olhou para o coração daquela mulher e viu a história dela. 18 anos, aquela mulher não disse para Jesus, mas Jesus captou. Mas aqui o pastor Domingos, o pastor Dino, os pastores da igreja, nós não somos oniscientes. Você precisa contar, você precisa dizer, você precisa falar a sua história, para pessoas que possam, pela graça de Deus, levar você para a cruz e receber a cura e a libertação. Ao mencionar o tempo, Jesus leva aquela mulher a considerar. Não há e não será possível você ser liberto ou liberta sem você sentir a dor do seu cativeiro. Irmãos, perdão é uma das coisas mais difíceis de conceituar. Por isso, quando eu vou ajudar alguém a entender perdão, eu somente mostro a cruz. Eu mostro a cruz. E através da cruz eu pergunto: o que você sente é mais do que o que ele sentiu? E quase nunca as pessoas dizem: não, mas ele não perdoou? Por que ele perdoou? Porque ele aceitou sofrer. Esse é o conceito mais radical de perdão, é aceitar a dor que o outro lhe causou. Isso não é passividade, isso é entender que perdoar é aceitar o dano, é abrir mão da cobrança da dívida, em benefício próprio. Você emprestou R$1.000 para um vizinho, e o vizinho não te pagou. Todo dia que você vê o vizinho, o que é que você sente? Miserável.
toda vez. Quem é que está sofrendo, o vizinho ou você? O vizinho está nem aí. Eu acho que ele até esqueceu. Ele fez um programa de esquecimento. Mas você não esquece. Quem é ferido não esquece, mas quem feriu esquece. Então, quem é que sofre? É o ferido. Por isso, quando o ferido aceita perdoar, ele está abençoando a si próprio e não o outro. É nesse sentido. Jesus vai aonde está a ferida. Onde está a dor? Onde está o problema? Por onde ele entrou? Aonde ele se localizou? Jesus vai aonde aconteceu o fato. Vida cheia de dor, de angústia, de medo, de desesperança, um beco sem saída. Gente que tenta fugir do passado sem considerar que ele está amarrado, arraigado no coração. Eu preguei aqui sobre o povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, lembra? Não acontece? Quantas pessoas se casam para sair da casa dos pais? Aquele inferno. Meu Deus, eu tenho que me casar. Aí encontra o primeiro miserável, o primeiro perrapado que passa pela frente. Ela, não, esse serve. É igual gente que não tem carro. Qualquer carrinho serve. Só que ele vai ficar no meio da estrada. Porque o carro já não dá mais nada. Mas ele quer ter um carro. E não tem paciência de esperar um pouquinho, juntar um dinheirinho e comprar um carro melhor. Aí ele compra o carro. O que acontece? Aí ele vai fazer uma... E todas as pessoas que têm carro velho gostam de andar rápido demais. Acelera, 120. Aí o carro bate o motor. Aí você vê aquele carro parado, capô suspenso, saindo fumaça. É o coitadinho que exigiu demais do carro. Isso é o rapaz e a moça que decidiu, eu vou sair dessa casa, eu não aguento mais. Aí arranja uma mocinha e casa. Arranja um mocinho e casa. Mas não pensou, não se preparou, não considerou, não pediu para ela. O que ele olhou na mocinha? Se ela tem um corpinho inteirinho, se ela tem um rostinho bonitinho. Você já viu moça feia no altar? Quem aqui? Mocinhas, as moças ficam em pé, por favor, fiquem em pé. Por gentileza, não tenham vergonha não. Todas as moças em pé. Moças, quem sabe tem um varão aí esperando. Quem sabe? Não, se você está namorando, pode ficar em pé se você está namorando. Então veja, muito obrigado. Preste atenção. Se você está namorando, não olhe se ele já está empregado só. Não olhe se ele é bonito. Não olhe se ele fala bem. Você precisa conhecer a história dele. Você precisa conhecer a família dele. Você precisa conhecer a mãe dele. Por quê? Porque se esse rapaz bonitinho não trata bem a mãe dele, ele não vai tratar bem de você. E aí, o que vai acontecer? Você vai aparecer lá no culto de sexta-feira com o pastor Dino. Pastor Dino, eu vim aqui para o senhor fazer libertação para o Manuel. Não tem nenhum Manuel aqui. Aí, mas quem é que escolheu o Manuel? Foi você, mocinha. E você disse que o amava. Você disse que queria ficar com ele até a morte. Olha uma aliança de morte aí. Porque divórcio é aliança de morte. Você disse para Deus que ficaria com aquela pessoa até que a morte o separasse. E aí, quando você decide divorciar, você está dizendo, eu quero morrer. Isso é muito sério. Mas vamos aí para os rapazes. Os rapazes olham para uma moça, e ela está linda, porque elas só saem lindas. Depois, não sei o que acontece. Não acontece nada.
Mas os rapazes encontram a moça e eles elogiam, falam bem, estão apaixonados, estão isso, estão aquilo, estão aquilo, mas nunca foram lá para ver como é que elas são dentro de casa. Rapazes aqui, quem é que já foi pesquisar como é que é o quarto da sua namorada? E depois que casa, fica irritado, porque ela é daquele jeito. Não, abrir a mochila. Minha filhinha, conta aí, me conta, como é que está? O pastor Marcos ama a sogra dele, mas vou deixar para ele falar da sogra. O pai da sogra do pastor Marcos ainda é vivo, tem 97 anos, uma saúde irritante. A sogra dele também, uma saúde irritante. Você escolheu escolhas para fugir de um problema, escolhas inconsequentes para fugir de um problema, e você entrou no calabouço, você entrou no cativeiro, você entrou na prisão. Não sabemos o que essa mulher fez, não sabemos o que ela escolheu, mas sabemos que a vida dela estava arruinada há 18 anos, aprisionada, ela não tinha mais perspectiva, deprimida, angustiada, deformada, igual o povo de Israel. Irmãos, o povo de Israel, quanto tempo o povo orou lá no Egito para Deus mandar um libertador? Quanto? E quando Deus mandou o libertador, o povo ficou contra ele. E aí o libertador tira o povo, e o povo desobedeceu. Não, em um ano, o povo ficou no pé do Monte Sinai, um ano, e ali, o povo rapidamente trocou o Deus Todo-Poderoso, que haviam feito 10 sinais no Egito, por um bezerro. E como é que um rapaz, uma moça não vai trocar? Se um povo, 600 mil adultos, trocaram, em um ano, trocaram o Deus Todo-Poderoso por um bezerro, ainda disseram assim, o Arão disse, eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Porque o cativeiro ainda estava dentro do povo. Gente cativa sempre lembra do cativeiro. Gente cativa sempre lembra do passado. Gente cativa sempre fala do passado. Gente cativa não tem sonhos, tem pesadelos. Cativeiro tem a marca da insensibilidade. Insensibilidade espiritual. Por isso não basta ser crente, nem estar na igreja, é preciso curar as memórias que o pecado e que o diabo colocou dentro de você. Nós chamamos isso de um programa espiritual maligno. Gente que não consegue pensar segundo Deus. Por isso que eu amo Filipenses 2:5, que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Porque quando você começa a pensar como Jesus pensa, você começa a sentir o que Jesus sentia, e você começa a fazer, agir como Jesus agia. Então a primeira coisa, Paulo diz em Romanos 12, a primeira coisa que você precisa mudar, reeducar, é a sua mente. Transformar a sua mente pela renovação. Jesus trouxe vida abundante. Em João 10:10, e aí você está na igreja, prometeram a você ouviu só isso. Não, se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. É verdade ou não é? Sim ou não, meus irmãos? Se a gente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai mudar a nossa vida? Não, vocês não estão acreditando nisso. Se você aceitar Jesus como Salvador, Ele vai mudar, transformar a sua vida? Sim! E por que não mudou? Porque você entregou só um pedacinho da sua vida para Jesus. Você não entregou a vida toda. Você entregou necessidades.
você entregou alguns sonhos, alguns caprichos, mas a sua vida continua sendo sua. Você está no controle. Por isso que Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Não é possível entregar a vida a Jesus e continuar no controle. Nós batizamos uma mulher, pastor Dino, essa mulher lá no Rio de Janeiro, Leia, eu a levei em Curitiba, quando nós instalamos lá o Ministério de Libertação. Ela era secretária do delegado da cidade, e ela não podia gerar filhos, tinha uma menina adotiva, o esposo alcoólatra, e ela ficava também com o esposo, lá no bar, a noite toda. E um belo dia passou uma missionária, que eu não sei quem, passou lá, e na casa dela, e falou de Jesus. Parece que era uma missionária que tinha algum conhecimento com a família, falou de Jesus, ela aceitou Jesus, mas a missionária foi embora, e a irmã dela era minha ovelha, e pastor, o senhor pode ir lá em casa que a minha irmã está com problemas, porque essa menina estava montando um centro na casa dela, ela ia se tornar uma mãe de santo, uma vida muito envolvida com as práticas de centro. E aí, quando eu cheguei lá, os demônios logo se manifestaram, e o demônio dizia assim: ela pode até ficar na igreja, mas ela nunca vai ser mãe, nunca vai gerar um filho. Bem, 6 meses de discipulado, e ela foi batizada. Depois disso, no dia do batismo, a igreja superlotada, e nós pedimos para a igreja ficar em pé, porque eu não batizo, raramente eu batizo, meus pastores e as minhas pastoras batizam, dificilmente eu batizo, só quando alguém pede, eu batizo. Aí, quando ela foi ser levada às águas, eu pedi à igreja para ficar em pé, e nós erguemos as mãos e cantamos aquele cântico que naquela época era muito cantado: não há Deus maior. Irmãos, o céu desceu, a glória de Deus foi sentida naquele lugar. 30 dias depois do batismo, aquela moça estava grávida, uma linda menina. Ela pediu demissão daquela função na delegacia, ela saiu daquele lugar, porque era um lugar, não era muito conveniente, ela abandonou tudo, e criou uma microempresa de doces e salgadinhos, e Deus começou a abençoá-la. Eu a levei em Curitiba, uma mulher que com pouco tempo de vida cristã, ela pregava, falava da palavra de Deus assim, de memória. Então, se você tem problemas na área de libertação, se você tem problema de opressão, você tem que mergulhar na palavra, tem que obedecer a palavra, e se Deus mandar você deixar coisas para trás, precisa deixar coisas para trás, deixar na cruz. A cruz é o marco zero. Na cruz o passado já foi resolvido, mas o problema é que o passado não foi colocado lá. Eu ouvi o pastor Domingos pregando até recentemente, não sei se a mensagem é atual, mas a minha esposa estava lá, mais uma vez, e ele falava sobre essa verdade bíblica, de que o seu passado já foi, você aceitou Jesus, é verdade, só que existe o problema, que você não colocou o seu passado na cruz. É como casar e morar na casa da sogra. A sogra, por melhor que seja, vai ter problema. A casa é de quem? É dela. E você ainda está lá, achando que tem direito? Tem alguns que não querem trabalhar, e querem viver da sogra. E aí quer que a sogra seja mansinha. Não, a sogra é sogra.
ela tem direitos adquiridos por anos. Então você precisa colocar o seu passado na cruz. Quando o cativeiro é vencido, o que acontece? Você tem um cativeiro, ele está ali presente, mas quando esse cativeiro é vencido, vendo a Jesus, verso 12 e 13, vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Primeira parte. Jesus olhou para aquela mulher, viu o seu cativeiro, viu sua dor, viu o seu problema, e Jesus disse: mulher, vem cá. E ela veio. No final dessa reunião, nós vamos chamar você aqui à frente, você virá. Mas veja, aquela mulher veio, e Jesus disse assim: mulher, você está livre. Mas ela continuava torta. Mulher, você está livre, mas ela continuava curvada. A libertação, ela é feita em etapas, porque 70, em algumas áreas, principalmente a área de herança do passado, 70% da libertação é reeducação. Você viveu num cativeiro. Pense, uma pessoa ficou numa solitária, sem ver o sol, por vários anos. Se ele sair e ver o sol imediatamente, o que vai acontecer com ele? Ele corre o risco de ficar cego. Quem aqui já fraturou um braço? Você lembra quando você tirou o gesso? O braço, você não tem controle sobre o braço. Você estava com aquele braço pesadão por causa do gesso. E quando tira o gesso, você fica meio desconectado, meio desconjuntado. E você vai ter que fazer fisioterapia para voltar a ter os movimentos daquele membro que ficou engessado. Agora veja uma pessoa cativa há anos. Jesus vem e liberta, mas Jesus vai o quê? Ensinar essa pessoa: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Domínio próprio. Uma pessoa braba, né? Você já viu mulheres brabas? Tem alguns maridos que eles chegam em casa com um presentinho, um buquê de flor, eles chegam assoviando para ver se a mulher está calma ou braba. Mas quando é que uma esposa braba vai ficar mansa, tranquila? Domínio próprio. E o domínio próprio é uma coisa no automático? Pastor, é no automático? Não é. É o quê? O Espírito Santo, ele precisa controlar cada músculo, cada pensamento, cada sentimento, que antes a sua carne controlava. Se não houver isso, agora tem gente que quer que Jesus liberte sozinho e não quer participar. Pastor Dino, muitas vezes pessoas querem libertação, mas querem que o pastor coloque a mão, liberte, e elas não querem participar. Precisam participar. Por isso, aqui Jesus mostra, ele disse: mulher, você está livre, mas ela continuou curvada. A palavra de Jesus é poder, a palavra de Jesus é autoridade, mas ela continuava curvada. Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim: e aí, vai continuar curvado? Marcas, pessoas curvadas, pessoas dobradas, pessoas deprimidas. Quando experimentamos o verdadeiro amor, não encontramos Jesus, ou quando encontramos Jesus, esse maravilhoso amor de Jesus entra no nosso coração e transforma. Irmãos, eu vi e li sobre um grupo nos Estados Unidos, pastor Domingos, que trabalha a libertação nas noites, nas ruas, através do amor. Chegam nos bares, nas boates,
e sentam com prostitutas, pessoas assim bem treinadas, e começam, travestis, e começam simplesmente a falar, ouvir, sem evangelizar, só ouvindo, depois começam a falar do amor, e abraçam essas pessoas, e oram com elas, só oram. E eu tive essa experiência lá no Japão. Lá no Japão, uma moça teve uma manifestação muito forte em uma das ministrações, e ela saiu correndo do ambiente do culto, fugiu para se jogar de uma ponte, e ela foi contida, levada para a sala, e ela muito brava, muito assim, agitada, e eu estava atendendo uma outra família, foi quando eu cheguei, fiquei observando, e ela agitada, dando soco, pontapés para tudo quanto é lado, e aí o Espírito Santo simplesmente falou assim comigo: diga para ela que eu a amo. E aí eu pedi permissão para a equipe, assim, a Esther estava lá, viu? Eu abracei aquela moça e comecei a só falar assim: Jesus te ama. Nesse tom, Jesus te ama, Jesus te ama. E o demônio grita: ela é minha. Ele falou assim: cala a boca, Jesus te ama, eu te amo, eu te amo, nós te amamos. E ela foi escorregando, escorregando, e ficou totalmente liberta. Isso aconteceu, nós experimentamos isso na Alameda. Aí eu levei essa experiência, Karine participou dessa experiência. Chegou um casal da Assembleia de Deus, que a mulher se converteu, 2 anos, ela estava convertida, todos os cultos ela tinha manifestação. Aí descobriram a Alameda, foram para lá. E aí no culto da Alameda, 2 cultos, ela teve manifestação no culto de libertação. E aí no primeiro culto ela foi tirada, a Esther acompanhou o processo. Aí eu chamei a equipe e disse: não tira não. Vai ficar aqui no culto. Não tira. Nessa sexta-feira, quando o pastor Marcos assumiu o púlpito para pregar, o demônio já pegou essa mulher. Aí eu falei assim: bota sentado ali. Vem, demônio, se você quer perturbar, pode perturbar, não tem problema, mas vai ter que ouvir a mensagem todinha. Fica quieto aí. Aí, sentei do lado, botei a mão e disse: fica quietinha aí. E ela ficou lá, resmungando. Vai ter que ouvir. E estava ouvindo. Mas aí, de repente, o Espírito Santo falou assim: manda falar para ela que eu a amo. Aí chamei a Karine e uma outra ministradora, assim: abrace ela e diga que Jesus a ama. E a Karine abraçou e começou a falar: Jesus te ama, Jesus te ama. Ela se escorregou na cadeira, ficou liberta. O diabo odeia, mas Jesus ama. Uma característica do libertador, uma característica do Filho de Deus, se você não tiver isso, esquece, amor. As pessoas não estão interessadas no que você tem a dizer, as pessoas estão interessadas em quem você é, se você é amoroso, se você é bondoso, se você é atencioso, se você é paciente, porque o amor é tudo isso. E Jesus chegou lá, e Jesus é amoroso, Jesus é paciente. Irmãos, eu quero fechar, concluir a última coisa. Frutos de uma vida curada, liberta do cativeiro. Tem uma história para ser contada. Tem uma história. Quem eu fui e quem eu sou. O que eu vivi e o que eu vivo. O que eu sentia e o que eu sinto, o que eu não tinha e o que eu tenho. Tem uma história para ser contada. Irmãos queridos, com muito carinho, quais são as histórias que estamos contando uns para os outros? É a história do passado? Ou temos uma nova história? Não tem uma música que fala uma nova história? Nós temos que ter uma nova história, temos que ter um novo coração, temos que ter uma nova linguagem, temos que ter novos pensamentos, temos que ter novos sentimentos, temos que ter sonhos novos. Mas ninguém viverá sonhos novos mudando de endereço, ninguém terá sonhos novos mudando de religião, ninguém terá sonhos novos mudando de credo. Você terá sonhos novos tendo um novo coração, uma nova identidade, uma vida totalmente transformada pelo poder do sangue de Jesus. Uma vida nova. Vive glorificando a Deus,
Não fique murmurando, não fica blasfemando, não fica criticando, não fica lamentando a sorte, glorificando a Deus. Você está no supermercado, você está glorificando, testemunhando, você está no motel, você está testemunhando, glorificando, você está na feira, você está testemunhando, você está no seu trabalho, aquele patrão, aquela gerente que pisa no seu pé, que persegue você, mas você levanta e começa, glória a Deus, ela vai mudar, glória a Deus, ela vai mudar, Jesus muda ela, Senhor, Jesus muda ele, e você começa a glorificar, porque gente liberta, gente transformada, glorificará o nome de Deus. Não vive murmurando, lamentando, glorificará o nome do Senhor. Não há lugar para lamentos e murmurações em corações transformados e cheios de sonhos de Deus. Baixe a sua cabeça. Você pode vencer o seu passado hoje, nesta manhã. Você pode sair e deixar o seu cativeiro. Para isso, aceite a verdade que Jesus te ama. Coloque a sua mão direita no seu coração. Jesus te ama. E lá na cruz, Ele colocou lá, Ele destronou Satanás, Ele levou suas dores, Ele levou seus pecados, Ele levou todo o seu cativeiro. Jesus é o libertador, mas você precisa abrir o seu coração e entregá-lo totalmente, inteiramente para Jesus. Não há libertação sem Jesus. Crer nele, crer no seu poder, entregar a sua vida, entregar o seu passado, entregar as suas prisões e dizer: Senhor, está doendo aqui, mas eu não quero mais. Senhor, me machucaram, mas eu não quero mais. Você nasceu para glorificar a Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. Então nesta manhã, se você viveu ou estava vivendo até aqui, num cativeiro, numa área da sua vida, mas você entende que precisa experimentar essa libertação e desenvolver uma vida de glória, de louvor a Deus, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus.